Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no segundo episódio do UFO Time, nosso podcast de ufologia. Estamos aqui nos estúdios da ProHub, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, planeta Terra. Planeta Terra, importante. É importante, né, Euclides? A gente está hoje, Euclides, com o nosso terceiro elemento aqui na mesa. Exatamente. O nosso astronauta de mármore, gaúcho raiz. Esse gaúcho que tem experiência espacial. Exatamente. E que a gente está pedindo aí pro pessoal, vamos agora dar sugestões aí pro nome do nosso terceiro elemento. Aí curtem, compartilhem, comentem qual que é o nome do nosso astronauta de mármore da nossa UFO Time. Tá preparado aqui para ser abduzido, inclusive há alguns relatos que ele já foi abduzido e chegou agora na mesa, enfim, ele já tem todos os elementos aqui para participar aqui do nosso bate-papo aí, e aí o pessoal vai nos ajudar a dar nome agora, né? Eu tenho umas sugestões aí, vamos ver qual que vai colar aí. Nosso terceiro elemento. O que nós vamos falar hoje no nosso segundo episódio, Euclides? Vamos lá, Bruno, vamos falar do caso Roswell. Caso mais emblemático, talvez, da história da ufologia. Realmente é um dos casos mais importantes aí, né, na ufologia, com vários fatos e elementos, né, que não conseguem ser explicados, né, inclusive na época e até hoje, né. Então é um caso que ele aconteceu, né, em 1947, né? 47 nos Estados Unidos. Estamos vendo aqui, até hoje o pessoal tenta explicar o que aconteceu e não consegue. Isso aqui é emblemático, né? Isso aqui é do jornal lá da cidade de Roswell, né? Tá dizendo exatamente... Foi capa de jornal. Capa de jornal, velho, que foi capturado, né? Um objeto voador aí não identificado. Um disco voador, né? Um disco voador, inclusive essa capa que foi divulgada, né, na época, no início, foi divulgado como um objeto voador mesmo, né? Só que depois, com a participação aí já governamental em cima do caso, lá nos Estados Unidos e tal, né? Aí já se mudou as versões, né? Então essa é a capa original da época, né? A raiz, digamos assim, porque depois começou a se mudar, não era mais objeto voador, né? O pessoal começou a dizer que era balão meteorológico, né? Enfim, uma série de fatos aí que não condizem com o fato inicial, né? Que tá provado aí na capa do jornal, né? Vamos passar aí pelas manchetes desse jornal de 47 aí, Euclides. O primeiro diz ali, né, que a Força Aérea capturou um disco voador numa fazenda, num rancho na região de Roswell, né? Novo México, Estados Unidos, né? Em julho de 47. Então esse foi um caso aí que foi as Forças Armadas lá, né? A Força Aérea foi chamada, né, por um fazendeiro lá nos Estados Unidos, que ele teve não só um avistamento, mas relatou a queda de uma aeronave, né? A queda de uma aeronave, né? Que ele não pôde identificar, não era um avião, né? Não era nada que pudesse ser explicado. E foi chamado na época para ir no local o batalhão 509, que era um batalhão extremamente especializado em armamento nuclear, né, com conhecimento científico na época top para os Estados Unidos, né, e aí começou o desenrolar, né, de todo o caso, né. Então, importante, a gente está falando aqui do recém-pós-guerra, né, 1945, recém tinha acabado a Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Então a gente está aí, início da Guerra Fria aí, né. Exatamente, então... esse caso aí ele é até hoje, né, comentado, porque teve muitas versões, muito nó em pingo d'água que não se explica. Então, por que no início era um disco voador, depois passou para ser um balão meteorológico? Então, o major na época investigado, responsável pela investigação, né, que era desse batalhão
de armamento nuclear, e ele disse, não, era um disco voador, era alguma coisa que a gente não conseguia explicar. Só que aí depois ele disse, não, ele apareceu, né, em outra reportagem, né, muito constrangido, dizendo, e nisso anos depois, né, depois do fato que ele já tinha dito que era um disco voador, ele disse, não, era um balão meteorológico e tal. Só que como assim? Entre um balão meteorológico e um disco voador, há uma diferença muito grande. Não é possível confundir um major altamente especializado, né, da Força Aérea Americana, um balão meteorológico com um disco voador. Ah, mas eu vou ser o advogado do diabo hoje. E aí começou, né? Por que você é o advogado do diabo? Vamos lá. Olha só, vamos ler as outras manchetes desse dia ali, ó. Tem uma embaixo ali na esquerda que diz ali, ó, que os cidadãos de Roswell têm opiniões diferentes sobre discos voadores. Sim. E a outra que a gente vê ali logo embaixo da manchete ali, né, nenhum detalhe sobre o disco voador não foram revelados nenhum detalhe sobre isso, né? E ali, ó, os homens de hardware, né, de equipamentos, né, de Roswell e esposa, né, reportaram terem visto esses discos, né? Então, tipo, tem muita informação aí, coisas desencontradas que dão abrem margem aí para dúvidas, né? Não, realmente... mas esse é o objetivo de quando acontece um caso mais próximo real, é tentar minimizar a transparência de informações justamente para não gerar pânico, né, na população. Ainda mais na época, pós-guerra, será que os Estados Unidos está sendo atacado de novo? Será que vai retomar tudo aquilo? Então, a ideia é minimizar essa possibilidade de pânico social para as pessoas, né, não se perder o controle social sobre aquilo. Então, a ideia do balão meteorológico é interessante, mas assim, tu vai deslocar, teve deslocamento de jipe, de armamento pro local por causa do balão meteorológico. Uhum. Teve 5, 6 jipes se deslocando e o major com dezenas de soldados indo pro local, e aí aparece depois, né, o major aqui, que é o Jesse Marcel, né, aparece numa foto de jornal com um pedaço de balão meteorológico prata lá, com plástico prata. Com leve sorriso no rosto. Com leve sorriso no rosto, e é interessante. Depois puxa pra nós aí essa foto. A produção aí, né, nos ajudar aí, porque ele aparece na foto no jornal olhando pro infinito, mostrando, segurando timamente. A gente tá falando de um major altamente treinado, especializado, segurando um pedaço de um balão meteorológico, olhando pro infinito, assim, como quem diz... Eu tô sendo obrigado a fazer isso. Eu tô sendo obrigado a mostrar esse pedaço de balão meteorológico. Eu não quero fazer isso, mas eu tô sendo obrigado. Então, são coisas assim, por que não se falou? Não, né? Por que não se mostrou tudo? Né? Não se entrevistou mais pessoas, se abafou? Por que aqueles destroços foram levados aí, ele, ó. Olha aí, ó. Um sorrisinho. Olhando pro sorriso assim, galera, é isso aqui que me estão dando pra eu mostrar pra vocês, mas não é isso na real, entendeu? Então, assim, essa foto é emblemática, porque será que foi só isso mesmo? Inclusive, não só será, esse mesmo major, anos depois, disse que levou pedaços do disco voador para casa. Ele disse, esse mesmo major, o pessoal pode, né, até pesquisar aí, major Jesse Marcel, ele disse que pegou esses destroços e eram metais, né, muito parecidos com alumínio, que ele dobrava e voltava para o mesmo lugar original. E isso que ele mostra aí, não, isso aí tu amassa e fica amassado. Dá pra ver até ali, né? E casualmente, essas características desse material que ele falou, que é um metal que dobra de novo e volta para a posição original, são características muito semelhantes com o elemento 115, que a gente falou no episódio passado. Que o Bob Lazar, na década de 80, falou, né, que, enfim, que ele tinha encontrado esse elemento na área 51, quando ele foi chamado, enfim, para fazer engenharia reversa. E hoje em dia existem alguns materiais que têm esse efeito
efeito memória, né? Efeito memória, Então, exatamente. hoje em dia existem alguns materiais que já têm alguma tecnologia nesse sentido, né? E aí alguns teóricos aí da conspiração e tal dizem que, na real, pode ter sido alguma forma de engenharia reversa desse material original, né? Pode ter sido, né? Então, só foi encontrado nesse caso. E aí, dezenas de anos depois, veio ser descoberto esse material. Então, pode sim ter sido fruto de uma engenharia reversa de anos, né? Então, esse é um caso emblemático, né? Os destroços, né, do caso Roswell foram levados para a base aérea de Wright-Patterson, lá nos Estados Unidos, em Novo México, né? E não foram revelados até hoje. Um balão meteorológico com interesse coletivo, interesse da imprensa, por que não abre lá, né? Mostra o balão, os né? portões lá da base aérea e mostra, olha, ó, galera, é aqui, ó, esse é o balão lá que o Major mostrou e tal, tá aqui. Sim. E até hoje há relatos que existem esse material lá, Então né? eu vou fazer um desafio hoje aqui, ó, fazer um desafio. Nossa, vamos um dia lá, hein? Vamos lá e vamos tentar entrar lá na base aérea para dizer, não, a gente quer ver onde estava. Eles vão dizer que não está mais aqui. Não, mas onde estava? Nós vamos lá, Qual é o local? Qual é a sala? Qual é a sala que estava aqui? Nós vamos lá, vamos fazer um ao vivo lá. Vamos fazer um ao vivo. Hein? Inclusive, a gente pode convidar para ir lá junto o coronel que escreveu um livro. O livro! O Corso? Philip Corso. O coronel Philip Corso, pessoal. Até pode ver. Ele escreveu um livro chamado The Day After Roswell, né? Que é onde ele relata, e a gente está falando de um coronel altamente condecorado da Força Aérea Americana, né? Uma pessoa altamente treinada que não teria motivos assim para escrever uma fantasia sobre esse assunto. Ele tem mais a perder com esse assunto do que a ganhar. Então ele escreveu um livro dizendo que isso anos depois, né? Ele divulgou esse livro agora, né? Alguns anos atrás. Ele escreveu um livro dizendo que ele foi convocado pela Força Aérea Americana para pegar esses objetos que foram levados para a base aérea lá e levar para as principais empresas de tecnologia americana na época. Então, ele levou destroços lá para... Acho que já estava surgindo a IBM, várias empresas de tecnologia lá, para elas poderem explicar o que era aquilo. Eles não sabiam. Se fosse um balão meteorológico, ele não teria feito isso. E ele escreveu um livro dizendo que ele transitou nos Estados Unidos inteiro para mostrar esse material e poder ter alguma explicação científica sobre isso. Casualmente, nessa mesma época, alguns anos depois, alguns evoluções tecnológicas da humanidade surgiram, né? Então, a gente pode até relatar melhor, assim, mas assim, foi uma época da humanidade que evoluções aconteceram e por que não pode estar relacionado a isso, né? Então, são coisas que a gente começa a se questionar. Por que ele faria isso se não fosse verdade? E aonde estão os materiais? É isso que eu ia te perguntar, vamos lá. Até onde eu sei, eu não sou um especialista em Roswell, né? Sim. Ó, chegando aí o nosso patrocinador, Opa! salve a Taste Food. Maravilhosa, muito obrigado. Dá pra escutar o crocante aqui no microfone, isso é importante para nos dar força. Além do pessoal de casa aí, vamos curtir, vamos compartilhar. Assunto relevante para todo mundo aí. E acho que a gente aí vai construir em conjunto aí uma série de episódios aí muito interessante aí que a gente vai conseguir interagir aí com o pessoal. A nossa ideia aqui é a interação, né, pessoal? Não é só daqui para o pessoal de casa, né? O pessoal de casa é para nós também, tá? E aí, o que eu tava pensando é o seguinte, vamos lá, o que eu sei de Roswell é que talvez a totalidade das evidências que a gente tem são testemunhais, é prova testemunhal. Sim. O que a gente tem de evidência de Roswell? Então, há relatos, inclusive, que corpos foram recolhidos. Pois é, Relatos, isso aí. Né? O fato dos corpos terem sido relatados anos depois não quer dizer que eles não estavam lá no momento. E o Philip Corso, ele relata corpos no livro. Ele relata os corpos no livro. Então, por quê? Por que alguém iria escrever isso? Uma fantasia dessa, né? Uma pessoa altamente qualificada. Né? Então,
são questões que talvez hoje a gente não tenha elementos suficientes, né, assim, para responder, mas que geram uma dúvida. E aí há relatórios, aí anos depois, acho que foi em 96, ali, 95, as Forças Armadas dos Estados Unidos publicaram um relatório, né, sobre, no caso Roswell ali, dizendo que, enfim, antes era um balão meteorológico, oficialmente, por eles mesmos na época. E aí depois eles falaram que era um elemento de teste para questões nucleares, armas nucleares lá, para absorver radiações. E que justificaram deslocar a que deslocaram exatamente a patrulha 509. Então, assim, as forças aéreas lá fazem 2 relatos diferentes anos depois. Por quê? Por que não reforça, então, em 95 ali? Não, realmente era um balão meteorológico. Por que diz que não, eram materiais nucleares e tal? Não tem sentido mudar a versão. Tá, mas aí eu vou te fazer assim, ó, três relatos aqui que eu achei de 3 presidentes americanos sobre o Roswell. Vamos lá. O primeiro foi do Barack Obama, que ele comenta, assim, a grosso modo, né, uma tradição livre, assim, que ele teria olhado os documentos secretos e tal, e que não teria nenhum tipo de relevância com ufologia ou com vida extraterrestre e tal. E depois a gente tem o Clinton, que falou basicamente a mesma coisa, que basicamente ele dizendo que quando a notícia de Roswell voltou à tona e tal, ele sabia que receberia um monte de cartas e tal, e ele analisou e não teria nada também. Mas aí depois, em 2020, o Trump pega e fala publicamente que não vai falar sobre o que ele sabe desse assunto, mas que é muito interessante. Então a gente tem 3 presidentes americanos, 2 de um mesmo partido falando uma coisa e o outro falando outra. Mas é assim, né? É um assunto que é tratado pelos presidentes americanos. Então, olha a relevância que ele tem no cenário mundial. E assim, eu me questiono até onde essas informações chegam nos políticos, em presidentes, enfim, em pessoas que ocupam cargos temporários. Então, por que não encarar isso como um segredo de Estado, onde esse segredo ele vai passar ao longo dos anos e pessoas que podiam ter acesso temporário e divulgar isso depois não vão ter acesso. Então, um presidente, por mais relevante que seja o cargo, ele é temporário. Dura 4 anos, né? Talvez 8. Ele pode sair dali e muito bem revelar. Fazer revelações, mesmo sendo segredo de Estado e tal, mas ele pode. Talvez seja um assunto tão confidencial, tão ultra secreto para os Estados Unidos, que não chega toda a verdade nem para os presidentes. Por que não encarar assim? E poderia ser muito bem encarado assim, porque quando a gente, né, trata de assuntos assim que, com a relevância que pode ser espalhados, enfim, chegar pulverizados, sem o devido tratamento assim, para uma população que talvez não consiga entender, esse assunto ter que ser guardado. Talvez essa é a visão que eles tenham, né? E aí que a gente vai falar, não nesse episódio, pessoal, mas acompanha aí que a gente vai falar do nosso, digamos assim, o Roswell aí, que vai ser o ET de Varginha. Isso é um caso nosso, né? É um parênteses, que eu tinha um preconceito com esse caso. É um caso que não foi devidamente tratado. Eu mudei com a minha opinião sobre isso. O tratamento que se deu mais mítico, né, sobre esse assunto, né, fantasioso, mas talvez ele não foi muito bem divulgado, ou foi. Ou talvez quiseram dar esse tratamento para fazer um despiste do que realmente aconteceu, para as pessoas fantasiarem e falar, não, esse caso aí não é relevante, para as pessoas deixarem de lado, né? Vamos debulhar esse então, caso. Então, só algumas evoluções tecnológicas depois do caso Roswell. Isso, foi aqui o desenvolvimento de chips de silicone, laser, fibra ótica, logo após Roswell. Então, alguns elementos que surgiram na sequência de 47. Então, é muito emblemático isso. Né? É emblemático, mas eu também fico pensando assim, como engenheiro, né? É bastante difícil, por exemplo, sei lá, um produto chinês fazer engenharia reversa de um produto americano, por exemplo. Eu fico pensando a dificuldade técnica que deve ser
Com certeza. fazer uma engenharia reversa de um produto, sei lá, supostamente alienígena, entende? Sim. Eu imagino a dificuldade técnica que deve ser se quer entender aquilo. Mas também esse raciocínio tem um problema, porque a gente sempre pensa que, sei lá, supostamente uma raça alienígena seria 1000 anos mais avançadas do que nós, ou milhões de anos mais avançadas do que nós. Mas e se não for? E se for 50, 100 anos, 200 anos? Sim. Entende? Eles não precisam ser tão avançados assim. Exatamente. A tecnologia pode ser mais avançada, mas não precisa ser assim, avançada ao ponto de ter uma ruptura biológica assim, né? Sim. Absurda. Sim. Então isso pode acontecer também. A gente fica se perguntando, assim, né? Como que seria isso, né? Mas, assim, há inclusive teorias, né? Que a gente seria fruto, digamos assim, né? De um desenvolvimento deles, né? E, enfim, são tudo teorias, assim, né? Mas, assim, se realmente a gente não precisa ser tão diferente deles. Também, né? Daqui a pouco eles são, que nem tu tá falando, eles são um pouco mais avançados, mas biologicamente são parecidos. Tem uma teoria biológica que chama, se não me engano, teoria da convergência. Sim. Que diz que, na verdade, o pessoal da biologia aí me corrija, mas diz que, na verdade, há uma tendência evolutiva aos organismos se parecerem conforme, né, vai tendo uma complexificação biológica do organismo, né? Então isso iria ao encontro dessa ideia, né, de que são bípedes, né, que tem 2 braços, 2 pernas, etc., que são supostamente parecidos com o nosso. É aquilo de novo, né, da arrogância. Por que não existir condições similares do planeta Terra em outro local? Por que não existir? Né? E se existem condições similares, inclusive já foi descoberto recentemente aí, né, na Ásia, enfim, que existe planeta com água, com oceano, enfim, né? Se não existem condições similares, se existem, né? Por que não existem seres, enfim, posso chamar de seres, com condições evolutivas, biológicas, semelhantes? Né? Então, a gente surgiu de uma evolução, isso é fato, em virtude das condições climáticas, né, ambientais, que o nosso planeta proporcionou. Então, se existem outros planetas parecidos, por que não existem seres parecidos conosco? Né? Então, o fato da semelhança existir, para mim não é algo assim impossível de acontecer, né? Eu acho que... Não, e um detalhe também, né, Euclides, da gente também deixar claro pra galera que tá assistindo, né, que a nossa ideia não é aqui mostrar para vocês todos os dados ali de Roswell ou dos outros casos que a gente vai falar, porque isso aí tu encontra no Google, né? Sim. A ideia é ser realmente um bate-papo sobre aqueles a casos. de ideia, exatamente. Daqui a pouco, sei lá, alguma coisa nova que alguém não tenha achado, descobriu alguma coisa, mas a ideia é um bate-papo sobre aquilo, né? Exato. Porque só apresentar aqui os dados, qualquer um entra no Google e acha, né? Então a nossa ideia mais é conversar e fazer um brainstorming, assim, né? Sobre o que está acontecendo. Esse foi e ainda é um dos principais casos. Talvez a gente tenha muito ainda que explorar. E eu acho que, inclusive, a gente tem que visitar lá, hein? Vamos eu lá. Acho que eu gostei dessa ideia. E vamos levar aqui, ó. Visitar o local. Vamos levar o nosso terceiro elemento, que a galera já tá escrevendo aí nos comentários, sugerindo os nomes aí pra ele. Vamos levar o nosso terceiro elemento junto e vamos visitar o local e a base aérea. Imagina a gente fazer um podcast lá. Um podcast lá. Imagina com o coronel lá, o Felipe Corso, junto, cara. Nossa, ele explicando todos os detalhes. Eu acho que a gente pode construir isso aí em conjunto com a galera aí. Vamos construir aí, ó, aí, pessoal. Red Alert, Red Alert. Vamos lá, isso aí, pô. E se tu tivesse agora que dá assim uma etiqueta pra Roswell, fake, verdade, mito, dúvida... É difícil a gente dizer que é verdade, talvez porque faltam elementos. A gente não pode ser tão entusiasta, né, no sentido de a gente assumir algumas posições sem fatos, né? Então a gente tem muitos fatos relevantes sobre Roswell, mas a gente não tem ainda o fato concreto, né, pra gente dizer assim, não, é verdade. Agora, assim, dizer que é mito, né, depois de que nem tu falou, 3 presidentes americanos já comentaram sobre o assunto, né,
toda a comunidade ufológica relata sobre o assunto, não há explicações, há relatos diferentes, oficiais, né, do governo americano. Então, poxa, dizer que é mito algo assim é difícil, né? Então... Ou pelo menos que dê uma explicação convincente, né? Que consiga realmente... Sem ser a foto ali, né, do Major Jesse ali olhando ali pro infinito com um sorriso, né? Tipo, fui obrigado a fazer essa foto, né? Então eu acho que eu carimbo como dúvida. Vou carimbar como dúvida. E eu quero que a galera nos ajude aí. Verdade, mito. O que vocês acham? Dúvida, mito, verdade. Olha, é dúvida, mas eu vou tirar essa dúvida lá. Quero tirar essa dúvida lá. Nós vamos lá, vamos tirar lá nós vamos colocar o carimbo. Fake ou não. É isso aí, pô. Só indo em loco lá pra saber, sentir o ambiente. Sentir o ambiente, É isso aí. Eu coloco essa etiqueta também de duvidoso. Duvidoso. Porque também tem o seguinte, né? A gente tem que considerar que muita gente ganhou muita grana em função de Roswell. Não, né? então isso a gente tem que começar Hollywood, a separar. Com filme, né? Então isso aí também tem que... começar a separar. Mas também não pode ser um elemento decisivo, porque tem até filme do Bob Lazar, né? E o Bob Lazar é um cara que existiu e era um cara extremamente sério sobre esse assunto. Então vou te contar uma. Ele não ganhou um real. Não ganhou um real. Tipo, muito pelo contrário. Esse filme aí aconteceu depois que ele morreu já. Eu acho que muito entendeu? Ele não ganhou um real. Então a mídia, ela explora alguns assuntos pra ela ganhar, talvez, enfim, dinheiro em cima, né? Mas não necessariamente que o caso, esse ou aquele, seja em função, né? Então, do Bob Lazar, eu vou te falar o seguinte: o nosso próximo convidado aí, que a gente tá negociando aí pra ele aparecer. Top! Ele foi comigo nesse congresso que teve aqui em Porto Alegre de ufologia. Legal. E a gente perguntou pessoalmente pro Nick Pope sobre o Bob Lazar. Mas mesmo? Vocês perguntaram pro Nick Pope? Não. Perguntamos. Não, mas eu quero conhecer. Eu quero conhecer esse cara. Eu vou deixar pra ele contar. Não, quero conhecer. Não, quero deixar pra ele contar. Tá, não, vamos trazer ele pra cá. Vamos trazer pra cá. No próximo ele vai estar aí, ele vai contar o que ele perguntou pro Nick Pope sobre o Bob Lazar e qual foi a resposta do Nick Pope. Não, deixar as notificações ativadas aí, galera. Deixar a notificação ativada aí, porque quando surgir esse assunto a gente vai postar aqui e todo mundo vai assistir em primeira mão, hein? Nossa, o cara conversou com o Nick Pope, top, nossa. E ele perguntou, eu tava junto, ele perguntou sobre o Bob Lazar, o que o senhor acha sobre o Bob Lazar, o que aconteceu? Essa aí, vou ter que ver. vai contar aqui, pessoal. Vou ter que ver e vou ter que perguntar pra ele. Não, vai participar, nosso primeiro convidado, talvez. Isso. O pessoal de casa já pode deixar as perguntas no comentário aí, ó. Já deixa as perguntas no comentário pra gente fazer as perguntas pra ele aí. Já vai. Na real também tem o seguinte. Essa aí eu vou fazer uma listinha em casa. Pra gente também, pro pessoal ficar sabendo. A gente tá... Eu e o Euclides aqui, o nosso terceiro elemento, estamos puxando o programa agora, mas tem mais... elementos, amigos de longa data vai ter aqui gente que a gente vai trazer aí pra mesa, que vai contribuir bastante. E, não, olha, esse assunto aí, inclusive gente daqui, como eu já falei, né, no outro episódio, gente aqui do Rio Grande do Sul presenciou fatos, né, que são inexplicáveis, né. Eu acho que a gente não precisa ficar falando só de casos dos Estados Unidos, né, e tal. É casos daqui que a gente vai trazer, entendeu? Paradigmáticos aqui no Rio Grande do Sul. Né, então isso aí vai ser bem legal mesmo, assim, sabe? Tá, e voltando pra Roswell. Pouca gente sabe. O que tu acha da história oficial de que os corpos, na real, eram aqueles test dummies que usam, né, aqueles bonecos? Por que não foi falado isso lá em 47? Junto com o balão meteorológico. Como o teste dummies vai ter dentro de um balão meteorológico? Que balão meteorológico que vai leva ter... um teste que dummy. leva um teste dummy. Então, na verdade, não são dois. A gente falou de duas versões, são 3 versões. Teve uma versão lá do balão meteorológico, em 47. Outra versão ali em 95, 96, sobre que era um elemento lá de teste nuclear para absorver radiações e tal. Que naquela época se fazia, né? Testes nucleares. E depois, acho que 2 ou 3 anos depois, dos testes dummies, foi em 98, foi um outro relatório que divulgou os testes dummies. Por que não foi tudo divulgado junto, cara? Porque só foi o primeiro relato, se não me engano, o pessoal de casa me corrige aí. Se não me engano, o primeiro relato de corpos teria sido por volta dos anos 80, uns 30 e 33 anos mais ou menos depois de Roswell.
E aí... É que é um fato muito pesado, né? Pra tu divulgar, assim, ó. O tempo que eles tiveram pra tratar essa informação... Imagina, se coloca na época, lá em 47. O tempo que eu tenho, todo mundo comentando, mídia, capa de jornal, todo mundo falando... Que tempo que eu vou ter pra explicar corpos? Foram recolhidos corpos. Inclusive, acho que nesse livro do Filipe Corso, ele fala que teve até simulação de enterro, cara. Teve simulação de enterro dos corpos. Caramba. Isso, simulação pra despistar o fato que existiam corpos e tal, que esses corpos iam ser levados pra estudo e tal. Então, se vai até a funerária lá. Tem esse relato que se vai até a funerária. Isso eu não sabia. Cara, não, o negócio é pesado. Por que isso tudo não foi divulgado? Não, era um teste de dummies lá e tal. Cara, mas que realmente é muito pesado, estranho tu cara. pensar num teste dummy dentro de um barômetro. Eu acho que nem subiria por causa do peso. Não se deu tempo na época de completar a versão. E essa versão só foi completada 40 anos depois. Sim. Em 98. Tem uma coisa que realmente fica muito estranha, que é o seguinte, né? Que... Ok, algumas pessoas poderiam ter fantasiado, criado memórias, né? Existe um fenômeno psicológico até que ocorre, né? De tu criar memória, principalmente em sessão de hipnose, coisa assim. Sim. Só que o problema é o seguinte, tu teria que ter uma alucinação coletiva de muitas pessoas, ou que todas essas pessoas estariam mentindo, por exemplo, o Filipe Corso, e ele estaria mentindo com riqueza de detalhes, assim, que o cara fazia um livro com dezenas de páginas, escreveu um livro fantasiando isso, com relatos, assim, que tu lê, não, isso aqui não é invenção, o cara tá escrevendo com base, né? A gente sabe diferenciar o que é fantasia do que é realidade, né? Então, tu inventar tudo isso, puxa, e que ele teria, sabe, altamente condecorado, um coronel, né, da Força Aérea Americana, então... teria muito mais a perder do que a ganhar, sabe, na carreira dele. É claro que a prova testemunhal, né, ela não tem o peso de uma evidência física, né, real ali. Sim. Mas é uma evidência que tem que ser considerada, né, não é algo que tu possa, eu vou descartar simplesmente porque só tem evidência testemunhal. Sim. Alguma coisa aconteceu, nem que tenha sido uma alucinação coletiva, né. É difícil, a troco de caso... quê, né? O dono do rancho lá, o dono da fazenda, ia ligar pra Força Aérea lá, pra polícia que ligou pra Força Aérea, a troco de quê? Caiu um balão meteorológico. Aí se deslocou lá jipes e dezenas de soldados e tal, pra pegar o balão meteorológico. Deslocaram um monte de formigão. Isso, de formigão, formigão. Esse cara altamente treinado lá em equipamento nuclear e tal. Era o batalhão mais altamente especializado lá da época, né? Então, por quê? Tem um caso famoso, não sei se tu conhece, que na verdade é um caso de alucinação coletiva, ou não alucinação, mas de um fenômeno assim de histeria coletiva, que aconteceu na Idade Média, não vou lembrar agora exatamente a data, que foi chamado de a doença da dança. As pessoas começaram do nada, de uma hora para outra, começaram a dançar histericamente, acho que foi no leste europeu ou na Alemanha, em algum lugar assim. E aí as pessoas começaram a dançar histericamente durante dias, sem explicação nenhuma. Um monte de gente morreu de tanto dançar, porque não paravam de dançar. É uma doideira. Foi um caso de histeria coletiva que as pessoas começaram. E tem alguns outros casos, assim, relatados na história de histerias coletivas, assim, entende? Talvez por isso que os governos queiram evitar a divulgação mais aprofundada de certas informações para evitar uma histeria coletiva. Então eu acho que passa muito por aí, sabe, assim, não se sabe ainda muito bem qual que vai ser a reação do grande público, né? Sim. Então eu acho que isso, mas por outro lado que é importante divulgar, né, e a gente debater e a galera compartilhar essas informações, porque isso essa assimilação psicológica, talvez, dos fatos reais e tal, ou dos futuros fatos, só vão acontecer se a gente se preparar.
Se preparar, qualquer coisa, né? Tu vai estudar para uma prova, tu tem que se preparar. Uhum. Então, o que a gente tá fazendo? A gente tá se preparando, talvez, para alguma coisa melhor. E se isso não acontecer, poxa, não aconteceu. Mas a gente tá discutindo temas, assim, que já aconteceram, né? Exato. Curiosidades, Quer né? ver casos famosos de histeria coletiva. Essa da epidemia de dança que eu falei foi em 1518 na França. Teve um caso famoso também das bruxas de Salem, nos Estados Unidos, que virou filme até, em 1692. Tem outros casos interessantes aqui, ó. Tem uma epidemia de risos em Tanganyika, na Tanzânia, em 1962. Olha aí, vamos entrar nessa. Que o pessoal começou a rir histericamente. Imagina a pessoa morrendo de tanto rir, velho. Sim. É uma morte interessante, né? Morrer de tanto rir, né? Sim. E epidemias de desmaios na Cisjordânia, em 83. Existe o fenômeno de histeria coletiva e tal. Só que eu acho que tem muita coisa nesse campo da ufologia que não dá pra explicar, assim. Né? Porque uma coisa é tu ter aquele fenômeno, assim, que é desencadeado de histeria, que tu perde, sei lá, daqui a pouco as pessoas perdem um pouco da noção da realidade. E nesses casos, que nem, por exemplo, no caso do Corso, ele não tá num episódio de mania, assim, ele tá relatando com detalhes, exatamente, etc. Então, não sei se encaixa, não. Pode ser diferente, a gente está falando de fatos, né, avistamentos, objetos, então histeria coletiva, assim, em cima de fatos concretos, né, de elementos concretos que aconteceram, eu acho que já é em cima de um mito, assim, de um mito não, mas de uma piada, é um assunto que não é concreto, é uma piada, é histeria coletiva, alguma dança, escutou uma música, a música é um som ali, uma coisa que não é concreto, todo mundo começa a dançar. Agora, a histeria coletiva é em cima de objetos, em cima de avistamentos, luzes e tal, que todos enxergam, então pode acontecer, mas já é mais difícil. Já é mais difícil, entendeu? Então tem essa diferenciação. Ó. E um detalhe, né, que tu pega os relatos de Roswell. Sim. Os relatos, por exemplo, dos Foo Fighters, depois nós vamos falar aqui, os Foo Fighters também. Sim. Tu pega os casos do Tic Tac recente. Sim. Tem muita semelhança. Tem muita semelhança. Muita semelhança. Na maneira como eles se movem, nos relatos. E o detalhe é que no caso dos tic-tacs é evidência dura, né? Que a gente chama. Não é testemunhal. Foi filmado por equipamentos de defesa da Marinha e tal. Então, as coisas começam a convergir, assim, sabe? Então... enfim, a gente tem que buscar elementos. Acho que a nossa ideia aqui é tentar, além de trazer os fatos, né, também procurar elementos. A galera também vai nos ajudar em casa aí, que nos ajudam a desvendar. Então, por quê? Né? Que eles estão querendo, né? Então acho que a gente já tem que partir daqui a pouco para um outro questionamento. Não é se existe. Se existe, acho que daqui a pouco a gente vai chegar à conclusão que existe, porque existem elementos. Se existem elementos é porque existe. A gente tem que começar já a fazer outras perguntas, né? Por quê, né? Então é a evolução do debate já aí, né? É complicado, cara. O Roswell, assim, eu acho que também quando a gente tem um caso assim que, principalmente na época em que aconteceu, que foi assim, teve tanta mídia, tanto filme, tudo, né, em termos assim de Hollywood e tal, às vezes fica difícil da gente separar o que realmente estava nos relatos da e fantasia aconteceu do que a gente viu em filme e tal, né? É interessante. Na verdade, o caso Roswell, ele surge num momento, que nem tu falou, né, no pós-guerra, mas era um momento que isso é uma outra teoria, né, sobre os avistamentos, que na verdade não é teoria, já é fato, né, que os avistamentos ocorriam e ocorrem em momentos críticos, né, da humanidade. Então, aquele momento pós-guerra havia muito teste nuclear. Então, isso é outro assunto que né, tanto mas a União Soviética, mas só né? foi ter em 56 ou 50... mas existiam, né? Os testes, já existiam testes. Então, há teorias, né, que esses avistamentos aumentaram quando os testes começaram a acontecer. Então,
Então, há relatos assim que, não, eles estariam preocupados e tal, né, com o futuro da humanidade e tal. Sabe por que eu discordo? Interessante, né? Não deixa de ser uma teoria, né? É interessante, mas sabe por que eu discordo? Eu acho que os avistamentos, eu acho que tem aumentado, não os avistamentos, mas tem aumentado os relatos. Porque que nem a gente estava falando no primeiro episódio, que tem relatos tem relatos na Bíblia, que consegue relacionar com ufologia, tem relatos nos livros babilônicos. Sim. Então a gente tem relatos de 2, 3 mil anos não é recente, atrás, né? Então, quer dizer, eu acho que o que acontece é que, principalmente, né, depois da Segunda Guerra para cá, a gente teve um aumento, talvez, da tecnologia, um aumento da difusão da informação. Então as pessoas informam mais o que vem. Pode ser, né? Comunicação, né? Porque tu imagina, sei lá, no século XVII, se 50 pessoas avistassem aquilo e tu ia materializar isso como? Sim. Num jornal da cidade. Pois é. E isso se perderia, entendeu? Algumas coisas até permaneceram, ou algumas coisas até daqui a pouco estão escritas em documentos históricos que ainda não foram avaliados. Que nem o caso que a gente falou, que vai ter um episódio só sobre isso que a gente vai falar, sobre o caso dos círculos das plantações, né? Que tem o que eles chamavam de demônio ceifador dos anos do século XVII. Sim. Então, quer dizer, não é algo recente. Não, e em relatos, falando em relatos assim, tem o relato bíblico, né? De Ezequiel, que eu acho que isso é muito interessante também, daqui a pouco a gente tem que se aprofundar, que Ezequiel está na Bíblia, né? Ezequiel relatou uma bola de fogo, né? Giratória, descendo do céu ele relata de anjos, né? Anjos descendo numa bola de fogo, giratória e tal, isso está na Bíblia. Então, talvez que nem a gente falou, não tinha outros elementos para ele... A maneira de relatar. Assim, então, isso está escrito, né? Então, talvez assim, a pulverização da informação na época era menor. Hoje a gente tem meio de comunicação que consegue, né? Pulverizar melhor. Mas sempre existiram, né? Sempre existiram, né? Então... E o que eu me pergunto também é o seguinte, voltando a Roswell, né? Por que Roswell tomou essa dimensão toda, né? Que tomou, né? Que a gente acompanha. É algo a se perguntar. Se fosse só um balão meteorológico, 3 presidentes dos Estados Unidos iriam estar falando. E ainda tem essa declaração meio que estranha do Trump falando, né? Que eu não vou comentar contigo, mas que é interessante. Então E uma coisa a gente pode pegar um outro episódio, o próximo episódio talvez, ou mais adiante a gente vai pensar e ver o que o pessoal de casa acha. Mas da gente pegar e fazer episódios assim, ó, casos Roswell. Pegar o Roswell da Rússia, que tem um caso do Roswell na Rússia. O Roswell na Rússia é muito interessante, cara. De outros lugares, até o nosso brasileiro. Ele é pouco aqui. divulgado pela transparência mesmo, né? Que não existe muito pouca. Mas assim, pesquisando a fundo, o caso da Rússia é bem interessante, cara. E o caso, até o caso do Tic-Tac. Teve perseguição de MiG, cara. Perseguição de MiG, cara, num troço, cara. E o cara relata... E assim, o relato é igual do Tic-Tac. Não, isso eu ia te falar. O relato do piloto, ele fala assim, nem sabe o que é Tic-Tac, mas Sim, o relato... Foi nos anos 80? Eu acho que foi. Tem que ver a data. Mas o relato dele é bem semelhante ao Tic-Tac. Não, assim, ó... Existe, né, ufólogos, enfim, o pessoal diz que não só os Estados Unidos, a gente fala muito dos Estados Unidos, né, assim, mas diversos países podem estar fazendo engenharia reversa, né, então há relatos que existe uma engenharia reversa lá, né, na União Soviética, né, na Rússia, sobre esse caso, que eles conseguiram capturar alguns elementos do Tic-Tac, né? Tic-Tac russo. Então esse é um caso que é pouco divulgado, mas acho que vale a pena a gente explorar, né? E fora os nossos, né? Eu tô curioso pra ver os nossos aqui, hein? A gente vai preparar um material muito top, galera. Os nossos Vamos preparar um material top nos próximos episódios aí dos nossos aqui.
Os nossos vão ter relatos, cara, de quem teve lá, hein? De quem teve lá, cara. De quem teve lá. E a gente vai trazer. Eu vou procurar trazer, né, enfim, a pessoa, né, que teve esse contato, né? E aí a gente tá falando de contato. Ó, já dei um spoiler aí. Contato no Rio Grande do Sul, cara. Então, legal. Vai ser top. E outra também, a gente vai pegar também, talvez mais pro final dessa temporada, vamos pegar e vamos fazer um filtro. Sim. De sugestões. Isso é legal. Sugestões, né, aquela coisa que a gente temas, acha legal, entendeu? Não é uma coisa assim, isso aqui, não é que a gente casos, curte, temas, isso aí, a ideia é a gente trocar ideia com o pessoal de casa também. Ver o que o pessoal acha mais interessante. Tema não falta, nossa. Eu acho que o legal é isso, entendeu? É a gente conversando. Interagir, né? Interagindo, é isso que a gente costuma fazer entre nós, quando a gente toma... Isso! Toma umas cachaças. Isso aí, no nosso caso, café aqui, ó. Café aí, ó. Café. E trazer isso porque eu jogo contigo que tem outros amigos, que tem os seus grupos, que conversam, que curtem o assunto. E tem muita gente que quer interagir, né? O pessoal olha na TV e tudo, quer trazer a sua contribuição e não consegue, ou quer duvidar de algum assunto, não consegue, né? Então, a ideia, a oportunidade, o canal que a gente está abrindo é esse aí, das pessoas contribuírem sobre esse tema, né? Trazerem assuntos novos ou algum ceticismo com relação a algum tema que a gente conversou, que surgiu, e é isso aí, galera, é contribuição, comentar e compartilhar. Acho que vai ser... a ideia também não é a gente fazer uma coisa com coisa extremamente técnica, assim, tal, até se a galera de casa quiser, a gente pode ir para essa pegada, mas não é a ideia, o foco inicial não é esse, é um bate-papo mesmo porque muitos temas já foram explorados, né? Assim, a gente não pode ser arrogante de querer explorar cientificamente mais elementos de alguns temas. Então, a gente já tem elementos suficientes, acho que na ufologia, que já são explorados por pessoas extremamente especializadas, focadas, né, profissionais na área, né? Então, a nossa ideia aqui é trazer e pulverizar, divulgar isso que já foi construído na ufologia, entendeu? Acho que a nossa ideia é essa. E a gente conta com vocês de casa também para nos sugerir aí temas e assuntos que estão dentro daquele 1%, né? A gente quer filtrar os 99% que já se tem aí conhecimento aí que não são não são verdades assim com relação ao tema de ufologia. Tá, e vamos lá, Roswell, então. A gente tem 1947, pós-guerra, iniciozinho da Guerra Fria, vários relatos da população local de terem visto discos voadores, segundo, né, o palavreado da época mesmo. A gente tem incongruências dos meios oficiais explicando o caso. Isso. Coisas que não batem. A gente tem nos anos 80 os primeiros relatos de corpos. Teve mudança da explicação oficial várias vezes. Depois a gente teve o Coronel Felipe Corso escrevendo o livro do dia depois de Roswell, dando detalhes. Não, a gente tem bastante elemento. A gente tem o que foi relatado pelo investigador-chefe na época, né? Que é o material que ele pegou. Diz ele que levou para casa esse material. Inclusive, se for pesquisar, há relatos de familiares deles que herdaram, digamos, esse material. O material e relatam o que seria isso, né? Então, a ideia é a gente conseguir construir todos esses elementos, juntar e chegar numa conclusão. E é a galera de casa que vai dizer, né? Eu já carimbei como dúvida, né? Mas daqui a pouco a gente chega à conclusão aí que é fato, né? Eu queria carimbar como fato, mas como... Eu acho que tem um... Eu vou ser o cético aqui. Tem um que é nosso, que nós vamos falar em outros episódios, que eu vou carimbar como real. Olha aí, ó. Vamos deixar na mesa, hein? Vamos deixar na dúvida. Vamos deixar na dúvida e vamos ver. Vamos perguntar pro terceiro elemento aí. A galera já tá dando os nomes aí. Como é que é o nome? Vamos ter que ver o que a galera acha aí. Nós vamos levar ele pra Roswell. Vamos ter que divulgar aí no próximo episódio qual é o nome eleito. Rapaziada, esse foi o nosso segundo episódio do UFO Time, nosso podcast aqui de ufologia descontraído. São amigos que gostam do assunto, conversando
sobre ufologia, trocando ideia, fazendo brainstorming, Top. tirando um pouco da fantasia e focando naqueles 1% que o Nick Pope falou, que realmente não tem explicação. Muito Então legal. a gente está aqui nos estúdios da ProHub em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, América Latina, Planeta Terra. Aê, gurizada. Muito obrigado aos nossos patrocinadores, Estúdio ProHub, a Hubble Celulares e a nossa maravilhosa pizza da Sálvia Tasty Food. Muito obrigado, pessoal. Nos acompanhem no nosso próximo episódio. Curtem, compartilhem, comentem e nos digam qual o nome do nosso terceiro elemento. Um abraço. Abraço, galera.